Bom dia a todos, a todas e a todos. Estamos aqui para a cerimônia de encerramento da nossa 17ª Semana de Pedagogia. É com muita honra que recebemos hoje a professora Roberta Cleide, psicanalista lacaniana, que vai falar hoje com a gente sobre educação e psicanálise. Então, todos sejam muito bem-vindos, bem-vindas para o nosso encerramento. Bom dia a todos, todas e todes. Chegamos ao nosso último dia da 17ª Semana da Pedagogia. A conferência de hoje terá a mesma dinâmica das demais. Enquanto a palestrante faz as suas explanações, vocês podem fazer seus apontamentos e questionamentos no chat do YouTube, que ao final nós faremos as mediações. Ao final da conferência, nós faremos o nosso sorteio de alguns brindes para os participantes, então peço que vocês aguardem um pouquinho, depois da finalização. A conferência de hoje é acerca do tema Educar e Ensinar a Primeira Infância na Pandemia do Covid-19, ministrada pela Roberta Cleide de Oliveira Gomes Query, psicóloga, psicanalista, mestre em psicologia, doutora em psicologia clínica, pós-doutora em filosofia da educação, docente universitária, membro fundadora do NEP, Núcleo de Estudos em Psicanálise e Educação, Poços de Caldas, Minas Gerais. Uma ótima conferência a todos. Passo a palavra para a doutora Roberta Cleide. Muito obrigada. Eu gostaria de começar agradecendo a Luciana Nogueira pelo convite, pela confiança, para fechar o evento, né, da 17ª Semana de Pedagogia. Eu escrevi um texto, porque eu acho que organiza melhor a fala, vou ler com calma e depois eu acho mais interessante que possamos conversar. Eu espero contribuir para a reflexão de todos. Inicialmente, vou falar um pouco da situação que estamos vivendo no contexto em que estávamos. Ou seja, já estávamos vivendo um momento de importante transição histórica, com alterações nas propostas de gênero, de papéis sociais, nas formas de troca econômica. Saímos de uma lógica de capital material, em que a gente pegava o dinheiro, depositava na conta do outro, para uma lógica de capital imaterial, que a gente passa dinheiro de um para o outro, sem que necessariamente precisemos pegar na nota. Né? Hoje já temos bancos totalmente virtuais, tem toda uma outra lógica, né, do trânsito econômico, que não é pouca coisa quando a gente pensa em humanos. E, fundamentalmente, estávamos em alterações nas formas de se controlarem os corpos. Passamos da biopolítica, tal como proposta em Foucault, em que os corpos contavam, em que as vidas contavam, que é, digamos assim, a grande origem das discussões epidemiológicas, né, que quantifica as pessoas pelas suas questões qualitativas, doenças, número, gênero, enfim, para a necropolítica indicada pelo sul-africano Achille Mbembe, onde as vidas não contam, ou como ele mesmo diz, as vidas descontam. Voltaremos a isto mais à frente com mais detalhes. Cada época histórica faz valerem novas insígnias de humanização, ser consigo mesmo, estar com o outro. Nós vimos isso na Antiguidade, na Idade Média. Como histórica, esta transição estava se instalando há algumas décadas, alguns a chamam de pós-modernidade ou de tardomodernidade, iniciando-se após a Segunda Grande Guerra ou após a queda do Muro de Berlim, e duraria outras tantas décadas, até mesmo séculos. A pandemia aconteceu em meio a estas alterações e pode vir a apressar esta transição, pois afeta os mesmos aspectos da humanização, exigindo outras maneiras de se localizar no mundo, no tempo e no espaço, e mesmo de se posicionar diante das outras pessoas. A humanização também implica na forma de conseguir sobreviver e ser autônomo, na mesma medida das possibilidades de aquisição dos bens de consumo e bem-estar, habitação, alimentação, etc. Uma das expressões da humanização é o processo ensinativo-educativo, que para crianças e adolescentes são o caminho de construção da viabilidade de cada um. Por motivos justificáveis, mas não explicáveis, cada ser humano nasce totalmente desprovido de informações que lhe permitam sobreviver minimamente sem ajuda.
dos mais velhos aos mais novos, mas também entre pares de mesma faixa etária. Os humanos aprendem uns com os outros, ajustando-se e se adaptando em uma continuidade que ultrapassa os primeiros 20 anos de maturação do sistema nervoso central. A pandemia trouxe, em primeira instância, uma decantação dos problemas. Podemos elencar alguns. Primeiro, a falta de convivência confiável decorrente de um século de valorização do individualismo. Em seguida, a dificuldade da convivência entre as pessoas causada pela extrema idealização das relações humanas. Incremento das ilusões midiáticas, compondo a criança e o adolescente como imagens desprovidas de realidade efetiva, e para esta discussão, a patologização e medicalização das alterações de comportamento, para variedades na humanização e para conflitos e problemas inerentes à condição humana. Só fazendo um pequeno parênteses, como é difícil, eu também faço clínica, né, e atendo pessoas, adultos, crianças e adolescentes, as pessoas entenderem hoje, né, nessa esteira, né, do mundo das redes sociais, que a vida humana sempre tem problemas. A convivência forçada trazida pela pandemia ressaltou as tarefas não feitas no sentido da disposição e disponibilidade que cada um deve ter diante do outro. Da humanização, este é o eixo que faz os pais ou educadores estarem para os mais jovens e faz com que, dentre os jovens, as alianças se construam. Dos dois lados, é este eixo que permite a proteção coletiva. Na esteira do individualismo, podemos dizer que menos pessoas se organizam ou sobrevivem. Então, as famílias passaram a conviver de um jeito inesperado, desde o trabalho e aprendizagem remotas, até o dia a dia, que, claro, não é uma página das redes sociais ou de um reality show editado para melhor consumo. O cotidiano é feito de cada segundo, cada minuto e cada hora, que exigem paciência, palavras que conformam o tecido que compõe a humanização e a persistência a cada dia. Ou seja, não é algo para o fim de semana, para quando vierem as férias, quando der, se tiver dinheiro. E a experiência do hoje, do tempo presente, roubado pela proposta pós-moderna, de se viver para um porvir ilusório e perfeito que se tem por aquisição de bens. Em detrimento da experiência intensa e fugaz do aqui e agora, imponderável e inapreensível, o futuro nos é vendido como a chance certeira de felicidade e plenitude. Novamente, não aprendemos a viver o tempo da ação atual em função de promessas atraentes, mas impossíveis. E a pandemia chacoalhou todos os valores, crenças e certezas, pareada aos medos da transformação do possível em rapidamente provável. Do eu posso ficar doente de uma hora para outra, mas não é bem assim, para eu posso mesmo, a despeito dos meus cuidados, ficar doente de uma hora para outra. Vendida como inofensiva, a SARS-CoV-2 levou pessoas em situações previsíveis, profissionais de saúde, pessoas em condições de risco, atletas, crianças, bebês, gestantes, de números de mortos a um familiar, um vizinho, um amigo, um conhecido. Alguns de nós aqui podem ter passado por esta doença com ou sem sequelas importantes, com ou sem sintomas. Claro, pois, que as marcas de humanização estão mudando. Para pior ou melhor, não sabemos, mas estão mudando. Nestas mudanças, os mais jovens, aqueles do primeiro tempo do neurodesenvolvimento, os primeiros 20 anos, estão sofrendo mais impacto. Detenhamos-nos no nosso foco, da primeira infância. Como uma criança se humaniza até cerca de 6 anos? Primeiro, há a condição da maturação do sistema nervoso central, que através das marcas epigenéticas, alterações que o ambiente faz na ativação de determinados genes, traz o cérebro à plasticidade na composição sináptica. Em seguida, o crescimento das células do corpo enquanto estrutura. Finalmente, o desenvolvimento, a integração dos aspectos maturacionais aos do contexto em que a criança nasceu, viveu e se constrói diante de si mesma e dos outros. Nada disso seria possível aos humanos sem a condição dos outros, mais velhos, já funcionais em sua própria sobrevivência, autonomia e independência, e os mais novos, que, pareados, permitem imitação, especularidade e balizamento diário. Assim, crianças pequenas precisam conviver com adultos cuidadores, família, educadores, pais de outras crianças e com crianças. Na sociologia da primeira infância, estes dois aspectos são necessários em mesma medida. A escola, na forma da creche e da educação infantil, cumpre um papel essencial na construção das bases de humanização na modernidade. O tempo de escolarização, portanto, desde a creche, compunha uma realidade de cerca de 18 anos, dos 4 meses aos 18. Ok, creio que todos concordamos até aqui.
Mas e agora? Sem as escolas, como ficará a humanização das crianças da primeira infância? E as crianças que apresentavam e apresentam alterações sindrômicas, de espectro autista, neurológicas? Há que se continuar a humanização, sem nenhuma hesitação. Do meu ponto de vista, que é sempre a vista de um ponto, é hora de escolas e famílias se organizarem para protagonizar a adaptação que virá após a delimitação de muitos ajustes. Todavia, neste protagonismo, a condução deve ser das escolas. Por quê? Porque as escolas conhecem a variedade da banalidade das crianças, entendendo como cada momento etário se apresenta com ou sem problemas. Só a escola conhece a normalidade das possibilidades de uma infância ou de uma adolescência. Alguns passos para pensar esta estratégia. Estamos em vias de retorno às aulas em algumas cidades, em uma situação de risco e perigos. Algumas voltaram e devemos aguardar os efeitos disso nos próximos dias. Né? Já tem alguns relatos do retorno às aulas em Manaus, com bastantes problemas. Nos outros países, o retorno às aulas tem sido problemático, com recuos à quarentena, contaminação de alunos e professores. Neste quesito, se voltamos ou não, não é possível qualquer consenso. Pelo contrário, há informações desencontradas e confusas em função da própria condição da pandemia. Não temos uma história natural dessa doença. Um aviso importante, porém, ou voltamos todos das escolas particulares e privadas e públicas, ou não voltamos. Isso é fundamental para diminuir a fratura social que já está aí das disparidades de acesso ao ensino remoto. Ou seja, já há um retrocesso para as classes vulneráveis de alguns anos, e isso vale para todos os níveis, infantil ou fundamental ou médio. Tal iniciativa de fazer uma campanha de ou todos juntos ou ninguém deve ser bancada pelas escolas privadas. A estimativa da Unesco é de que 48% dos estudantes não têm acesso à internet. Se tais crianças e jovens não forem acessados de outra forma que não a digital, serão mais ainda deixados para trás na aquisição de conhecimento e de habilidades de sobrevivência, autonomia e independência. Quando se usa aprendizagem remota, os níveis de educação fazem diferenças nas formas de indicação, de acesso e de transmissão. Neste sentido, para creches e educação infantil, este é um momento importante de aprendizado dos procedimentos de como lidar consigo e com o outro em sociedade. Já apontei isso antes. Quanto mais jovem a criança, mais devem ser ensinadas as estratégias que se tornarão competências e habilidades após os 6 anos de idade. Assim, cuidar de si, do próprio corpo, atender a comandos, entender o mundo a partir do endereçamento do adulto, nomear as coisas, abstrair sentimentos em palavras e, mais importante, ser apresentado ao mundo da leitura e da escrita, com interesse e motivação dos adultos, são funções destes primeiros tempos de escolarização. Isto pode ser ensinado aos pais, mostrando a eles que não devem se preocupar com idades e fases, mas em atitudes que implicam a construção da autonomia e, para tanto, saber fazer e ser acompanhado nisso com paciência, com persistência e espera, permite que se consistam os aprendizados do futuro. De 0 a 6 anos, é o tempo do alicerce, em que o processo é mais importante que cada etapa, pois é do contínuo ensaio e erro que a criança consegue construir o conhecimento. Para dar conta dessa tarefa de protagonismo, a escola precisa mudar, muito. Deixar de reclamar dos pais, os pais e a família fazem o que conseguem fazer, e são pelo menos 100 anos de afastamento da compreensão do potencial de construção que se pode obter com uma criança. A tão propalada terceirização dos filhos pelos pais, repetidas pelas escolas como um defeito destes, é uma produção que está presente em muitos espaços, até nas escolas, que, pelos sistemas apostilados, terceirizaram sua construção de conteúdos, perdendo-se um dos aspectos mais importantes da transmissão educativa, a adequação das técnicas, conhecimentos e métodos à realidade de cada um. Outro momento de terceirização da escola é quando chamam os especialistas para, com seus códigos de diagnósticos patológicos, nomearem problemas de ensino-aprendizagem que deveriam ser resolvidos no espaço da escola. Somente na exceção os especialistas deveriam ser chamados. Isso porque, rarissimamente, profissionais de saúde conhecem a escola, mais raramente ainda, sabem a variedade da normalidade em cada faixa etária e praticamente desconhecem as fases e etapas do processo ensino-aprendizagem na academia. Assim, as escolas deveriam criticar menos os pais
e, ao contrário, fazê-los aliados na construção de novos cidadãos. Quando pensamos em crianças com dificuldades na aprendizagem, devemos pensar em adequação. A nomeação de dificuldades na aprendizagem é suficiente. Não precisamos de diagnósticos nem siglas, pois todos, absolutamente todos, têm direito ao aprendizado escolar. Para além da inclusão, da adaptação do material ou das técnicas e métodos, é preciso ajustar para cada um. Muito trabalho que só pode ser encarado com seriedade por aquele que se constituiu e, como educador, é que dá ao processo de transmissão educativa o valor essencial da consistência do conhecimento e do saber como instrumento de transformação. Neste quesito, família e escola devem estar juntas, os pais devem ter espaço de exposição, que, respeitado para além dos preconceitos e das concepções morais, é a expressão do que conseguem fazer. Esta adequação, por vezes, não é pensada para todas as crianças e jovens, mas só para os ditos especiais, deficientes ou com problemas orgânicos sensoriais. Isto é um equívoco. Todos somos diferentes e para cada um o mundo é único, pois enxergamos e vemos a partir de determinado ponto de vista. O ponto de vista, eu já disse, é a vista de um ponto. E para que a compreensão seja adquirida, depende, de novo, de ajuste, de adequação e, fundamentalmente, uso. Conhecimento secular e seus saberes precisam ser revistos para que sejam usados. Construir ajustes e adequação dos conhecimentos no sentido de sua utilidade prática. Mais que tudo, após esta pandemia, precisamos entender muito bem de sociologia para revermos as formas de convivência, de manejo de conflitos, de tolerância diária, de filosofia, para pensar o viver com ética e responsabilidade, de virologia, para entendermos as doenças causadas pelo próprio ser humano, já indicadas pelos atuais biólogos e virologistas, como sendo a primeira de muitas, em função das formas como lidamos com a natureza. E economia, como subsistir e sobreviver de forma sustentável e coletiva. Isso não poderia ser ensinado a todos desde a base educacional? Posiciono-me. Há que se educar e ensinar a solidariedade. Quando eu falei mais acima sobre a questão da biopolítica e da necropolítica, queria aqui fazer uma referência a uma conferência que eu assisti no ano passado de Christian Dunker, que foi quem me apresentou essa discussão do Achille Mbembe. Na necropolítica, como eu disse antes, as vidas não contam. E o Dunker fez uma referência de que o sofrimento conta. E, nesse sentido, escutar o sofrimento, dar voz ao sofrimento, ajudar as pessoas a compreenderem as dificuldades pelas quais passam é fundamental. Portanto, há que se educar e ensinar solidariedade. E no quesito de crianças e adolescentes, nada mais solidário que as duas instituições que acompanham sua formação estarem articuladas e unidas. O novo normal é estarmos todos juntos, pensando globalmente e agindo localmente, no fortalecimento das comunidades, na preservação da singularidade, cada um com seu cada qual, sem desprezo ou descarte dos grupos. A primeira infância, pós-pandemia, precisa aprender o que não sabemos: paciência, conversas, autonomia e persistência. Muitos de nós poderão ajudar nisso. É urgente, há muito a se fazer. Creio que já começamos. Obrigada. Agora nós abrimos para questões, para comentários, né? Vamos conversar, então, sobre essas questões muito pontuais que a Roberta nos apresenta. Roberta, você foi, né, trazendo esse texto que você escreveu, eu fiquei pensando aqui, esse texto tem que ser publicado, tem que ser divulgado, né? Você colocou em palavras muito do que a gente sente, você conseguiu nomear, né, o que a gente vivencia. E de tantas reflexões que você trouxe, eu queria começar a trazer a questão quando você diz pais, né, porque na educação a gente tem uma tendência, muitas vezes, a culpabilizar a família, né, e nesse momento a gente tem que olhar para a família, principalmente nesse momento, né, para tantas famílias
que estão fazendo o impossível, muitas vezes, para colocar comida dentro de casa, né? E se não acompanham a tarefa, se não olham se a criança está fazendo, os filhos estão fazendo as atividades, né? Muitas vezes a gente julga antes de conhecer a realidade daquela família. Muitas vezes são avós que cuidam daquelas crianças, né? Quando tem os pais ou quando tem a mãe, né? Que a maioria das famílias são monoparentais, são constituídas por mulheres que são o arrimo, né, de família, elas estão preocupadas, em primeiro lugar, com a subsistência. Não que a educação para essas famílias, a educação escolar dessas crianças, não sejam importantes. Mas antes da gente aprender a ler e escrever, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter o mínimo de condições de sobrevivência, né? Então, eu acho muito pertinente de toda a tua fala também o apontamento que você disse para a gente essa parceria, que é tão difícil, né, muitas vezes, escola-família. Falar um pouquinho mais disso para a gente. Eu trabalho, né, prioritariamente com a clínica, né, clínica de crianças com problemas, sem problemas, enfim, né. Muitas vezes, quando eu digo sem problemas, porque os pais e as escolas não sabem mais como lidar com os conflitos do dia a dia, né. Então, por isso que eu falei no texto sobre a questão da patologização da infância, né? Então, qualquer alteração, essa criança tem isso ou tem aquilo. E aí, a escola é um lugar que conhece variedade, né? E eu vejo muitas vezes, eu trabalhei em escola há muito tempo, né? Tive a oportunidade de trabalhar em escola que começava de 1 ano e 8 meses até os 18, que você via, às vezes, uma turma de 4 anos, 15 crianças com variedades de 4 anos, e eram todas comuns, todas banais, não tinha ninguém fora, digamos assim, de um certo padrão. Então, conhecer o desenvolvimento comum é uma coisa que, inclusive, as famílias não conhecem. No muito tem o seu filho, máximo um sobrinho, ou moram longe dos sobrinhos. Então, esse distanciamento da nossa sociedade, do processo educativo ensinativo, ele complexifica a questão. Eu tenho observado situações importantes das crianças que a gente acompanha, crianças com alterações significativas, neurológicas, do espectro autista, que estavam começando o primeiro ano do ensino fundamental. E aí a escola não teve tempo de conhecê-los. O material que chega adaptado, ele chega desencontrado daquela criança, daquela família, porque a escola não conheceu. Em alguns casos, a gente começou a entrar para adequar esse material e começar a fazer encontros online com as crianças que, surpreendentemente, se adaptaram muito bem ao acompanhamento online, né? Então, assim, foi muito interessante isso, e em algumas famílias a gente conseguiu trazer as famílias para perto, que na hora que começou a chegar o material em casa, mesmo adaptado, não sabiam o que fazer com aquilo, viram claramente a dificuldade do seu filho, né? Que não viam por quê? Porque a criança ficava 30 horas na escola, e as outras 10 horas estavam em acompanhamento nas terapias, fono, hidroterapia, o atendimento psicanalítico, enfim. Na hora que eles viram, de fato, a gente teve situações de pais que saíram do grupo da escola. Então, na hora que a gente começou a adequar e trazer para perto esse trabalho junto, né, e falando para a escola, olha, precisa de um filtro, né, quer dizer, e que eu também entendi o lugar da escola. Então, eu estou fazendo para 1, a escola está fazendo para 20. Deixa eu te ajudar, né, e fazer esse meio de campo. E a gente tem tido situações muito curiosas de crianças que estavam praticamente no cantinho, né, de uma criança em especial que a mãe falou que ele começou a se morder porque ele não tinha mais nenhum trabalho sensorial, de que na hora que a gente começa, né, o encontro uma vez por semana, a mãe preparou o material, a família está toda junto, o irmão quer participar, né, quer dizer, tem todo um envolvimento que a gente vai ter que construir, né? E eu estava comentando isso outro dia numa fala também, e alguém falou assim, mas como paga isso? Né? Eu falei assim, mas isso não se paga. Isso é da família das coisas que tem valor, que não tem preço. Não posso precificar isso, porque claro que o nosso ajuste do material, ele também consome um outro tempo. Então, mas não é para mim, é para ele.
Então, assim, a gente vai precisar rever muitas coisas, né? Muitas situações, né? Na área da psicologia, começou todo o movimento, vamos atender de graça. Não é uma questão de atender de graça, é uma questão de ajustar um trabalho, né? Que não tem preço, mas que tem um valor e que a gente vai ganhar dinheiro de outro jeito. Tem outras tantas formas, né, de se permitir possibilidades de sobrevivência, desde que você esteja disposto a construir uma reinvenção. Ou seja, nós também vamos ter que nos ajustar, né? Quer dizer, se a vacina não chegar, nós não podemos mais ficar diante da educação infantil nessa postura de não tem como acessar a criança pequena. Nós vamos ter que inventar um jeito, porque eles precisam tirar a fralda, tirar a chupeta, os pais precisam de apoio, os pais precisam de diálogo, precisam de conversas. Ou seja, de novo, para quem é educador, né, e eu acho que essa é a função do educador, tem muito trabalho, mas isso é sempre. Temos alguns apontamentos acerca da sua fala sobre família. A Vanessa Ferreira fez 2 apontamentos. O primeiro foi: que perfeito. Vivenciamos o familismo. Obrigada pela sua fala. Precisamos parar de culpar as famílias, é fazer junto. Ela disse ainda: como diz o Yves de la Taille, família não existe, na perspectiva do que o capitalismo impõe como norma. E a Lucelena disse: fala perfeita. O que estamos vivendo, digo como profissional e mãe família. Sim. Eu estou pensando aqui também, Roberto, né, quando você disse da patologização, né, da infância, que é uma temática que muito nos incomoda, né? Não só a patologização da infância, mas a patologização das emoções, né? E agora a gente está prestes, né, a um projeto de lei em que os profissionais da psicologia e da assistência social entrem nas escolas. Aos olhos de muitos, esse é um projeto, né, muito legal, em que a psicologia vai entrar na escola, né, a assistência social vai entrar na escola, mas como vai ser essa entrada da psicologia e do serviço social na escola, né? Que profissionais são esses? Eles entendem ou vai ter uma formação, vai ter um trabalho para articular a psicologia com a educação? Porque é muito diferente a expectativa que a escola tem da psicologia entrando, né, no ambiente escolar, do real trabalho da psicologia na escola, no ambiente escolar ou com as questões escolares. Então, como a gente está numa semana da pedagogia, né, que a temática foi o convite que os alunos da pedagogia, as alunas da pedagogia me fizeram, foram: Luciana, nós queremos pensar a educação sob o olhar da psicologia. Né? Então, a gente trouxe essa temática, vamos pensar esse olhar para o contemporâneo, para o que a gente está vivendo agora. Né? E todas as mesas trouxeram muito bem reflexões para esse momento atual, olhando para trás, para o presente e, quem sabe, né, algumas, a gente não pode dar previsões, mas possibilidades para o futuro, né, para um futuro próximo e para um futuro a médio e longo prazo. Então, Roberta, eu acho que a gente poderia trazer, né, essa discussão e ampliar aqui para a nossa mesa, para a nossa conferência, o papel da psicologia na escola, na educação. Até porque não é obrigação do profissional da educação saber qual é o papel da psicologia, mas para que ele... isso seria uma obrigação da psicologia, mas a gente sabe que muitos profissionais da área da psicologia não têm uma formação adequada, até porque muitos cursos de psicologia não olham para a educação com a devida seriedade que devia olhar. Né? Nós que somos formadoras, você e eu já trabalhamos em cursos de psicologia, né? Conhecemos muitos da área da psicologia. Se ele vai fazer clínica na escola, ele já falhou no olhar da psicologia sobre a educação. Eu penso, né,
eu tive a oportunidade de aprender a estar na escola, né? Tanto escola regular, né, como eu falei antes, com todos os níveis, quanto especificamente a educação infantil, que é um tema que me é muito caro, foi o tema do meu pós-doutorado também, e concordo com você, não há na psicologia essa aproximação com a escola como o espaço de humanização, para além do lugar que talvez seja um fator desencadeante dos problemas que aquela criança tenha, né? Isso não é discutido nos cursos de psicologia, está previsto nas diretrizes curriculares, mas na prática isso não acontece de forma efetiva, porque não é fácil chegar à escola do lugar da ignorância. O que eu aprendi muito em escola foi, eu na escola sou ninguém. Quem é o dono da escola é o professor, não sou eu. Né? Eu falava isso muito com as professoras com quem trabalhei. Você primeiro vai me dizer qual é a questão. Depois que você fizer a sua parte, aí eu entro para ver se a minha parte acrescenta. E muitas vezes a minha parte não acrescentava. Né? Então, situações curiosas do tipo, a professora descobriu ou achou que a criança tinha hiperatividade a partir do site hiperatividade.com. E aí eu pensei, nossa, tudo que essa criança não precisa neste momento da vida, né, numa situação de vulnerabilidade, né, de separação dos pais, enfim, é ser hiperativa, né? Falei, tá, vou ficar de olho, vou ficar atenta, mas assim, entre nós aqui, se você pudesse dar um nome para o que essa criança tem, você diria o quê? E ela falou que ela achava que a criança tinha um dragão dentro dela. Aí eu ri, brinquei com ela, falei, o que faz quando tem dragão? Ela falou, a gente constrói um castelo. Falei, então nós vamos fazer assim, você constrói o seu castelo e eu vou abordando por trás as questões relativas à hiperatividade. Óbvio que eu não fiz nada com essa história da hiperatividade, quem fez foi ela colocando limites na criança. Né? E foi interessante que no final do ano ela surgiu com uma expressão muito própria dela, né? Que ela falava que ela tinha aprendido que as crianças hiperativas eram as crianças bolsas a tiracolo, ou seja, são crianças que você fica com elas junto, né? E esse junto faz com que as crianças consigam prestar atenção. Então ela criou uma técnica dela para lidar com essas crianças que ela dizia que era hiperativa. Se era ou se não era, não importa. Importa é que ela conseguiu colocar essa criança com as suas questões dentro do processo educativo e ensinativo. Isso é que importa. Então, assim, há um lugar da educação que eu diria radicalmente, a educação autonomiza, a saúde desautoriza. E dentro do desautoriza está a palavra autor. Quando eu entro com o meu saber de saúde, e é de onde muitas vezes a psicologia chega na escola, e digo, é TOD, é TDAH, é TEA, eu tiro a chance desse profissional, professor, também de ser autor diante da criança que ele tem na sala, né? Então, assim, a gente tem aí um trabalho bastante árduo, né, de desconstrução, que também, né, assistindo à formação de psicólogos, vocês, educadores, vão ter que ensinar a eles que não é bem assim. Não existem só as patologias, existe alguém, e que as patologias são classificações arbitrárias. Eu gosto muito quando você traz essa desconstrução, não vou nem dizer desconstrução dos rótulos, mas a desconstrução da expectativa dos rótulos, né? A gente que sempre está em contato com professores em formação, professores que já estão na escola, eu sinto, eu não sei se você sente isso também, aquela expectativa do laudo, do diagnóstico, e é natural do humano, né, a gente buscar nomes para aquilo que é indefinido, e a gente gera muita angústia aquilo que não tem nome. Né? Eu achei muito interessante que quando a professora falou ele tem um dragão, ela já deu um nome para isso, e é isso que a gente precisa nomear aquilo que nos incomoda e lidar com esses dragões, né? Que sejam com os dragões, com as cobras, com os sapos, né? Ou aquilo que simbolicamente a gente precisa lidar. E só que a medicina, né? Ela trabalha com os
os diagnósticos, os nomes, os rótulos, com o quadro nosológico, né? E quando a gente leva isso para a educação, que muitas vezes a gente precisa, né? Mas se a gente se atém a esse nome que é dado, pelo diagnóstico que foi dado por uma equipe, por profissionais que são colocados naquele lugar de suposto saber, eu posso esvaziar completamente aquele sujeito da subjetividade que ele traz, do histórico que ele traz, né, das características próprias dele, da subjetividade dele. E o quanto isso é prejudicial, e a gente vê, né, nas escolas, o olhar do professor, se ele não tomar consciência disso, ele muda com relação àquele sujeito, porque pode ser um olhar de pena, e não um olhar de que esse sujeito é capaz. Ele é um ser humano em desenvolvimento e ele vai se desenvolver, né? E quando vem características ou vem um diagnóstico, né, e busca lá no Dr. Google, né, o Deus Google, e traz limitações. Então, ele tem essas limitações. Na verdade, a deficiência ou, né, o diagnóstico traz características que aquele professor interpreta, bom, então ele vai até aqui e não passa disso. Como que fica o investimento desse professor nesse sujeito, né? E ontem, na mesa de ontem, nas outras mesas, a gente falou bastante de como vai ser o retorno, né? E esse retorno dessas crianças que estão praticamente um ano letivo, né, em condições completamente diferentes daquelas que elas estariam se não fosse a pandemia. Como você disse, a necessidade de interação social no desenvolvimento de uma criança em um ano faz muita diferença. Se estamos diferentes, né, estamos com os efeitos colaterais desse isolamento social, ou semi-isolamento social, né, para algumas pessoas, o quanto isso está modificando e interferindo, sim, no desenvolvimento das crianças, e o retorno à escola, como você disse, é na escola que eles precisam ser acolhidos, né, essas emoções, esses sentimentos, essas questões que eles vão trazer. E a gente não sabe o que vai vir, como vão vir, né, mas eles vão vir com questões que precisam ser cuidadas. Os prejuízos não são só acadêmicos, e prejuízos acadêmicos a gente corre atrás, né, mas o quanto os prejuízos emocionais, psíquicos, né, ficam muito mais complicados e mais difíceis da gente lidar. Ô, Sâmia, você, a partir da minha fala, acho que você pode completar com alguns apontamentos, né, Roberta, e aí você continua? Isso, a gente tem uma questão aqui do chat do Divonei Souza. Diante dessa pandemia, qual a sua opinião em relação ao ensino híbrido, em torno do retorno à volta às aulas? Comente a sua opinião. Obrigada. Bom, eu acho que a gente tem um problema. Eu gosto muito de história, né? Não sei se tem pessoas aqui envolvidas com história, né? A história ensina muito pra gente, né? Então, nós somos vintage, né? Então, nós aprendemos a aprender junto, olho no olho, sentado, olhando o movimento do outro. Nós não somos da geração millennials, né? Não somos telados. Nós vamos saber quem são essas pessoas que nasceram de 2010 para frente, daqui a cerca de 20, 30 anos, quando completar uma geração. Essas pessoas lidam de outra forma com os acessos, né? Então, só que ainda eles estão sendo ensinados por nós do século XX, né? Então, o arranjo remoto é um arranjo. Ele não é o melhor arranjo para nós que fomos educados de outro jeito. O modelo híbrido é uma tentativa. Porque, na verdade, não é uma tentativa. Nós não estamos fazendo, olha, no mundo decidiu-se que a partir de agora nós vamos aprender de forma remota com telas. Não foi assim, né? Quer dizer, o nosso desafio é o vírus. O nosso desafio não é aprendizagem. Não vamos fazer brigas para dentro de áreas que não são as áreas onde a gente realmente tem que construir enfrentamento. Por causa do vírus, nós temos que ter distanciamento social. O distanciamento social é fácil? Não.
Nós já tivemos alguma história de distanciamento social com essa configuração que vivemos? Nunca. Então, assim, o híbrido vai ser uma estratégia. Vai dar certo? Não sei, a gente vai ter que tentar. Porque não dá mais para ir todo mundo para a escola. Né? Quer dizer, eu não preciso nem ir muito longe. Né? Eu coordeno aqui uma escola de psicanálise, nós temos 52 alunos. A gente não tem como mais ter aula todo mundo junto. Nós vamos ter que ter aula de 10 em 10. Vai ser uma trabalheira? Vai, mas é o arranjo possível. Né? Agora, o grande problema é que para a gente conseguir construir tudo isso, e tudo isso que você falou, Luciana, a gente precisa de gestão política. Não sei se é cabível dizer isso aqui, mas não gostaria de ficar sem essa fala, independente das críticas que eu receba. Nós estamos sem Ministério da Educação. A gente tinha acabado de um ajuste da BNCC. A BNCC começou a chegar nas cidades, chegou aqui no meu município, começamos a fazer reuniões de discussão dos ajustes para cada projeto político-pedagógico de cada escola dentro da BNCC, veio a pandemia. Cadê a BNCC? No ano passado e no ano retrasado, eu tinha um grupo de trabalho, a gente parou por falta de tempo, né? Mas a gente começou a avançar repassando o pente fino na LDB. A LDB está toda alterada. E não é alterado em grandes frases e grandes falas, mas uma vírgula aqui, um ponto ali. Quais são as consequências disso? O que isso vai gerar? A gente não sabe. Né? Esse descomando na área da educação, o descomando na área da saúde, isso tem consequências seríssimas. Ou seja, se em cada localidade a gente não se unir, a gente não se organizar, escolas e famílias, e fazermos toda uma autogestão, vamos dizer assim, se é que tanta gente junta vai ser alto, né? Mas da gente conseguir dessas áreas, começarmos a fazer um enfrentamento, vai ser muito pior. Teoricamente, mas as escolas privadas ou particulares, elas têm mais condições, elas podem voltar. Gente, a gente não vai conseguir conviver com 200 milhões de miseráveis. Né? Quer dizer, a elite não sobrevive, né? Sem a base. Então, a gente vai ter que se esforçar para começar a fazer união. Como? Né? As pessoas falam, mas não tem jeito. Eu falo, tem, gente. Tem escolas que eu acompanho crianças aqui, que a diretora põe a bolsa no ombro e ela foi em cada casa das crianças que não davam resposta pela atividade do smartphone, pela internet, que criaram estratégias de escala de professores para entregarem o material impresso para aqueles que não têm condições de fazer de outra forma, que incentivaram, que passaram pito, que acompanharam, que estão acompanhando. Ontem mesmo a diretora falou para mim de uma escola que tem 1.300 alunos, que eles vieram bem nas atividades de WhatsApp, de Google Class, parará, até semana passada. Agora eles estão cansados. E aí ela tem que incentivá-los de novo e buscá-los novamente, né? E começar todo o trabalho que ela fez lá em maio, junho. Sim, é isso mesmo. Então, assim, toda essa situação vai exigir de quem é educador muito, muito. E aí, vamos ver quem tem estofo. E também é uma hora de, mas o colega não está fazendo, esquece o outro. Cuida do seu, esquece o outro. Pense globalmente. Haja localmente. Desse lugar, você vai conseguir caminhar e construir. Desse lugar, ficar vigiando se o outro fez ou não fez, que é o que a gente sempre se acostumou a fazer no Brasil, né? Eu não vou fazer porque o outro não fez. Pode acabar com isso. Né? Nós temos muito para crescer e, mais grave, nós temos muito para sobreviver. Se nós não começarmos a praticar, exercer e educar a solidariedade, nós não vamos sobreviver. Né? Quer dizer, a hora que chegar a vacina, seja lá de que lugar que venha, da Rússia, da China, né, do Butantan, da Fiocruz, né? Quer dizer, se a gente não tomar muito cuidado e a gente não levar muito a sério essa ideia da solidariedade, uns vão se vacinar e outros não. Ou seja, é muito sério, né? E para nós, educadores, mais ainda, né? E, mas aí é muito difícil. Difícil tudo é sempre difícil. Vai dar muito trabalho, sim, mas o trabalho é sempre muito. Né? E assim, eu entendo até, né? Eu não sou o tipo de pessoa que isso me esmorece, né? Deixo aqui uma palavra, né, de um testemunho pessoal. Meu pai sempre falava, se a montanha for alta, não olha para cima, olha para baixo.
né? Miudinho você chega lá. Então é isso, é miudinho. Então vamos lá. Então vamos juntos, ó, não deu aliança com tal pessoa, vamos tentar outra? Não deu, vamos tentar de novo? Será que a gente está fazendo errado? Né? E assim vamos. E assim vamos. Para chegar onde? Sei lá onde é que vai chegar isso. Nem sei se eu vou ver nada disso, né? Quer dizer, mas há que se fazer algo e é urgente, é agora. Né? Quer dizer, podemos aproveitar esse vácuo da ausência dos ministérios e construirmos nós aquilo que para nós é importante. Até porque, né, Roberta, não vai vir nada de cima. Isso tá claro. O que vem de cima é para esmagar e não para construir, para elevar a educação desse país. Essa é a necropolítica, então, né? As vidas não contam. Não contam. E já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né? Digamos assim, não vou nem falar desvalorização, porque desvalorização já vem há décadas, mas uma degradação mesmo do papel do profissional da educação, né? Ataques aos professores e professoras, ataques à escola pública. Então, parece que mesmo aquelas pessoas que nunca tinham parado para olhar ou para pensar sobre a educação pública, agora eles olham com maus olhos, né? Olham como se fosse alvo, que eu posso mesmo jogar um tomate podre, né? Porque é como se a educação pública fosse algo podre. E, na verdade, esse olhar foi sendo colocado porque a educação pública é onde as revoluções podem acontecer, né? E quem está na educação pública vai se minguando mesmo e desanimando, porque é nadar contra a maré. O quanto, como você disse, o quanto é difícil eu trabalhar de forma como a gente vem falando toda essa semana, olhando individualmente para cada sujeito, para cada aprendiz, para a sua realidade, para a sua família, articular com conhecimento construído historicamente, científico, e que é o nosso papel também dentro da escola. O quanto isso é desgastante, até porque o olhar para a saúde mental desse professor não existe. Esse professor, ele é adoecido, é um sistema que é colocado tanto para o fracasso tanto do educador quanto do educando. Então, o sistema, como ele está posto, ele vai resultar no fracasso de ambos. Então, a gente tem que mudar esse sistema, e esse sistema vai ser mudado como? De baixo para cima, porque de cima para baixo, as mudanças só vêm para destruir ainda mais, né? Eu acho muito... o pessoal está comentando, né, aqui no chat do YouTube, muito bem colocadas suas palavras, e realmente a gente não se revolta por não termos um ministério, até porque da educação, porque os últimos foram tão ruins que até melhor não ter do que ter, né? Então, é como se essa lacuna de um Ministério da Educação é porque foi tão traumatizante, foi tão traumático a gente ter tido ministros da educação que atacavam a educação, ou que vinham com ideias absurdas, né, que parecia piada, que então é melhor não tê-los do que ter esse tipo de gestão. Então, tem que partir de nós mesmos. Sâmia? Tivemos alguns apontamentos aqui no chat. Primeiro, da Aparecida Rocha. Exatamente, Roberto. Vamos ter que construir tudo novamente e precisaremos de políticas públicas com muita empatia. Depois temos o comentário do Kleber Paula da Silva. Nós, aqui no Brasil, sempre tivemos o problema social, econômico, mas ficou muito, muito latente nesse estado pandêmico. Diante de todas essas mazelas, ficou muito mais difícil lidar com tantas dificuldades. Ele ainda acrescenta, enquanto as pessoas não tomarem para si sua função enquanto cidadão e enxergar que a educação é, talvez, a ferramenta mais importante para a mudança desse estado classista. Sim, é desse lugar, nós vamos ter que fazer, né? E é para ontem, né? E tenho visto assim muitas
muitos lugares, muitas oportunidades de escola pública, inclusive, né? Quando eu coloco aqui, precisamos escutar os pais. Ao invés de só ficar mandando as tarefas, vamos fazer um encontro dos pais, um encontro online, ouvir as dificuldades, sem nenhuma obrigação de resposta. Né? Quer dizer, mas aí eu vou dizer o que para o pai? Nada, é só para você escutá-lo. Né? Mas eu não sou psicólogo, então, mas você também tem 2 ouvidos. Faz muito bem você falar para alguém te ouvir, né? Você pode até não ter uma teoria para saber o que fazer com isso, mas não é isso, né? É preciso, né? A fala do Dunker, quando ele diz que os sofrimentos contam, é preciso dar voz a esse sofrimento, porque é isso que faz com que a gente apareça cada um. Alguns jornais têm feito uma prática extremamente difícil de ler, né, quase na beira do insuportável, quando eles pinçam esses 130 mil mortos e contam as histórias dessas pessoas. Porque a gente tem que lembrar que são pessoas, que têm histórias. Foi mãe, foi filho, foi vó, foi tia, foi amigo, foi parceiro de alguém, foi educador de alguém, foi um profissional parceiro. Nós precisamos contar essas histórias para a gente não cair na lógica necropolítica de que nós somos só um código de barras. Então, quem faz esse miúdo desse trabalho, gente, é a educação. Quem faz, né, essa filtragem, né, esse filtro delicado, detalhista, é a educação. Eu acredito piamente, por N motivos que nem vem ao caso, a educação salva. Se eu estou aqui sobrevivendo, inclusive financeiramente, é graças a tudo que eu construí na área da educação. Fiz carreira acadêmica, tenho conhecimento, tenho possibilidades de trocas, de articulações, consegui me reinventar financeiramente. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Como seria isso, né? Eu já sou negra e sou mulher. Mulher e negra, sem conhecimento, como que faz? Perceba, então, quando a gente tem compromisso, a gente está numa escola, você tem compromisso com as crianças e suas famílias. Nossa, mas é muito complicado. Também acho. Né? Eu sou uma pessoa, desculpem aqui as pessoas que não me conhecem, eu sou uma pessoa bastante sem curva, né? Bastante direta. Né? Então, já tive vários embates, às vezes, em escolas, quando a gente começa a discutir a situação específica de uma criança e as dificuldades, e do professor dizer, mas eu tenho 20 na sala. Em alguns momentos, isso me sobe uma ira, né? E eu tenho, às vezes, já falei, e outras eu só penso. Você poderia estar fazendo outra coisa. Sempre existirão 20 na sua sala, porque a sua sala é de 20. É assim que é. Né? Quer dizer, então alguém vai ter que fazer esse serviço árduo da humanização, que esse serviço, né, de tecer o fio, né? Quer dizer, e que demora, né? Quando a gente veste uma roupa, não tem noção, né, de como se constituir um tecido na Idade Média até conseguir virar uma roupa, né? Aí por isso que as pessoas quase não tinham roupa. Então, agora a gente vive uma situação que é uma máquina que faz, a gente esquece da tessitura, né? Em francês, aprendizagem tem dentro da palavra, né? Aprendizagem, a tessitura, aprendizagem. Você precisa tecer, e tecer fio a fio. Realmente é trabalhoso, realmente é difícil, realmente é complicado, porque nesse sentido, mesmo sendo educadora de adultos, não é diferente da educação dos pequenos. É um todo dia, é um miúdo, né, que você vai e volta, conta de novo, o aluno reclama, não entendeu, você retoma, e você sabe, né, muitas vezes eu dei aula nos primeiros períodos de psicologia, o aluno só ia entender isso na hora que fosse fazer um estágio. Aí a gente retomava de novo, né? Quer dizer, quando eu fui coordenadora de curso de psicologia, eu desafiava os alunos dos períodos últimos a fazerem disciplinas novamente dos primeiros períodos, burlando a instituição e assistindo a aula inicial como ouvinte sem pagar. Vocês imaginam a confusão que isso nos gerava, né? Alguns professores aceitavam, outros ficavam incomodados, né? E eu ia forçando a barra, porque na hora que você está no 8º período, assistir a aula de neuroanátomo e fisiologia tinha outro sentido, isso fechava um conhecimento. Ou seja, há uma formação que também tem que ser usada. Se a escola regular tem que mudar, gente, a universidade, mais ainda.
nós temos que formar também os educadores de um outro jeito. Formar os educadores para uma frente de trabalho que não tem respostas, né? Mas que, com os seus aportes teórico-técnicos, constrói respostas. O desafio da gente é enorme, mesmo. Então, Roberta, você foi falando, eu me lembrei da fala da professora Valesca Zanello ontem, e em que ela disse, né, das manifestações dos sentimentos humanos, eles são gendrados. Então, eu fico pensando no retorno das crianças nas escolas, não só crianças, adolescentes, né, no ensino superior também, os jovens, o quanto as manifestações desses sentimentos em meninos e meninas podem ser sentimentos que precisam ser lidos nos comportamentos muitas vezes agressivos, né? E em que a cultura machista coloca muito mais, é aceitável, né, que os sentimentos dos meninos sejam agressivos, e eles manifestam muito mais pela agressividade, e as meninas no embotamento, né, as meninas, elas são muito mais tolerantes a emoções difíceis. Então, eu fico pensando nesse retorno, o quanto esses professores precisam estar preparados, que tenham 20, que tenham 40, que tenham 50 pessoas, né, em desenvolvimento em suas salas de aula, em suas escolas, que vão chegar com diferentes manifestações. Então, eu queria só fazer uma parte na sua fala, que, assim, para além das questões machistas ou mesmo racistas, a gente não pode esquecer que ainda existe para essa geração que não passou ainda, né, que não faz parte desse processo das mudanças, né, de gênero que a gente está sofrendo, que existe uma identidade de gênero. Inegavelmente, os meninos e mesmo as meninas não convivem com homens na educação básica. Então, quando eu penso em reformar a própria educação dos formadores, vamos trazer os homens para a educação primária. Vamos aceitar os homens na educação infantil. Eu já tive experiência em escola de educação infantil de que apareceu um cara que tinha experiência, tinha magistério, fazia pedagogia, tinha experiência com música e com capoeira. Os pais não aceitaram que ele fosse educador infantil. Imagina esse cara limpando a minha filha. Então, assim, eu não consegui enfrentar essa discussão porque as professoras também não ficaram ameaçadas. Então, assim, há que a gente também pensar que os meninos têm mais dificuldade nessa tolerância porque eles convivem pouco com modelos de homens para isso. As meninas convivem com muitos modelos femininos. Então, chega no momento, no ensino fundamental 2, que se ele não tem opções e modelitos masculinos, ele realmente pode não ter nenhuma figura masculina de referência, a não ser o que sai da boca das mulheres, que também sustentam o machismo estrutural de que homem não presta, homem só atrapalha. Homem, você sabe, né? Então, como que ele vai se figurar como um homem viável se essa é a única imagem possível de homem? Então, nesse sentido, a formação em pedagogia, em psicologia e em outras áreas também falha. Né? A gente tem áreas eminentemente femininas, fonoaudiologia. Eu dei aula na fonoaudiologia 10 anos. Se eu tive 3 alunos homens, foi muito. Então, essa associação das mulheres que cuidam, muitas vezes é sustentada pelas próprias mulheres. Né? Precisamos trazer os homens para a sala, por exemplo, quando o Divonei menciona, né, como é que a gente vai fazer o modelo híbrido? Será que as escolas não sustentam uma lógica de, ao invés de ter um professor só na sala, ter 2? Será que nós, professores, suportamos sermos equalizados com um colega que às vezes sabe mais que a gente? E nessa dupla, a gente conseguir fazer mais transmissão e mais contato do que se a gente estivesse sozinho? Então, acho que a gente tem aí desafios, nossa, né, a léguas, né? Então, eu só queria fazer essa parte, porque, assim, também nós, adultos, educadores, somos responsáveis por essa visão distorcida de homens e mulheres. Não, com certeza, muito bem colocada. Que bom que você trouxe a questão. Eu participei de uma banca
de defesa de mestrado do Denis Maciel no mês passado, e ele trouxe explicitamente essa questão da dificuldade do pedagogo homem entrar na educação infantil, né, e o quanto ele, os poucos homens que se embrenham, né, para trabalhar com essa faixa etária, de todos os desafios enfrentados, né, de todas as dificuldades, e muitos desistem, e muitos vão para o Fundamental 1, ou até para o Fundamental 2, ou vão para a gestão, né, é o que se espera do homem na educação. Muito bem colocada mesmo tua fala, Roberta. O pessoal está parabenizando, colocando excelente reflexão. Sâmia, tem mais alguma questão colocada por enquanto? Por enquanto não, só agradecimentos mesmo, elogiando a fala. Eu acho que a gente, então, Roberta, a gente pode ir caminhando para a finalização, né, dessa conferência de hoje. Muitas reflexões que você trouxe para, não vou dizer para fechar e para concluir nossa semana, eu acho que para encerrar essa atividade, mas ainda falta muito, né, essa semana deixaram muitas sementinhas para a gente refletir, e refletir, eu estava buscando até o significado, né, refletir é algo que vai e volta, então que fiquem essas sementinhas plantadas para que todos que estão participando, inclusive eu, né, e as meninas da comissão, a gente se reúne sempre depois dos eventos e a gente faz comentários do quanto esses pensamentos, repensar o que está sendo discutido aqui, nos faz crescer enquanto profissionais, enquanto pessoas, no momento em que estamos tão machucados, né, por perdas, enlutados, né, por tantas perdas, como a Márcia Gil disse ontem, acho que todos nós conhecemos alguém que passou ou está passando por alguma sofrimento, né, corrente da pandemia, principalmente. Ontem mesmo, enquanto estava assistindo a mesa, uma amiga minha me mandou uma mensagem muito entristecida, que ela tem um primo que está... A mensagem foi, Lu, meu primo está morrendo, o Covid venceu. Então, o quanto a gente está mais desesperados, né? Nós estamos desesperados com situações que... Essa crise escancarou o que já doía, né? Eu acho que cutucou mais as nossas feridas. E talvez feridas que nunca vão cicatrizar. Mas a gente vai batalhando, e principalmente a escola tem esse lugar de cuidado com as feridas, né? E não só o cuidado, mas também com o crescimento, né, o desenvolvimento desses sujeitos que estão ali, tanto crianças, adolescentes, quanto os próprios profissionais. Eu acredito que na fala desperta esse desejo de crescimento, né, de sair desse lugar de passividade e irmos caminhando em busca de melhorias para nossa família, dentro da nossa casa, nosso ambiente de trabalho, para a sociedade como um todo. Então, que você fale uma fala de encerramento, Roberta, deixar uma mensagem para a nossa semana. Ok. Eu queria deixar como encerramento uma historinha que alguns vão lembrar aqui quando começarem a ouvir, mas é uma historinha que a gente não pode esquecer, da época que existiu o Betinho e a campanha Fome Zero. Tem muito tempo, né? Tem gente aqui que não era nem nascido. E nessa época veiculou-se uma propaganda na TV com a fala do Caetano Veloso. Eu não sei o nome da história, mas sei que a história começa assim. Um cara tinha muito medo de morrer, muito, e ele vivia o tempo todo preocupado com isso, e morre, acontece o quê, e para onde que vai, e se eu for para o céu, se eu for para o inferno, e cada hora alguém falava, fulano sabe, Beltrano sabe, e até que um dia falou assim, olha, tem um cara que com certeza vai te responder. Ele foi lá, conversou com o cara, falou, olha, eu preciso saber, quando morre acontece o quê? Aí o cara falou, olha, se você for para o inferno, o que vai acontecer é o seguinte... O inferno é um salão enorme,
decorado da forma mais linda que você pode imaginar, com uma mesa farta, com as comidas mais cheirosas e saborosas do universo. E aí ele já começa a pensar, nossa, mas o inferno é muito bom, eu adoro comer, vai ser maravilhoso, né? Então, só que tem um problema, as pessoas estão sentadas em volta dessa mesa, e o cara comendo, não comendo direito, porque elas têm os cotovelos virados para fora. Ele ficou apavorado, como é que ia ser comer com a boca, e se fosse pudim, e ele adorava pudim, como é que vai fazer isso? E o céu? O que acontece no céu? O céu é um salão imenso, decorado da forma mais maravilhosa que você possa imaginar. Com uma mesa farta, com as comidas mais saborosas e cheirosas que já existiram. Nossa, mas está parecendo muito com o inferno. Parece mesmo, as pessoas estão sentadas em volta das mesas, com os cotovelos virados para fora. Mas qual é a diferença, então, do céu para o inferno? No céu, as pessoas dão de comer umas às outras. Então, gente, a vida é difícil, a vida é errada, os conflitos existem, a escola pública não é do jeito que a gente gostaria, o mundo não é do jeito que a gente imagina, mas é o que a gente tem para hoje, né? Estamos juntos para fazer o melhor possível, que é sempre o que a gente consegue fazer. O perfeito não tem, nós somos defeituosos e somos imperfeitos. Por isso que quando a gente se junta, o meu defeito é a sua qualidade, né? E o seu defeito é a minha qualidade. Então, estejamos juntos, pedir para elas colocarem meu e-mail, sintam-se à vontade para me mandar uma notícia, um recado, pensarmos juntos, estratégias, propostas. Nós não estamos sozinhos. Como eu penso, muita gente pensa, né? A gente só precisa se encontrar. Nesse sentido, foi o melhor da pandemia. Agradeço muito a Luciana. Se não fosse essa situação, a gente não se conheceria nunca, né? Então, nem a Sâmia jamais teria visto, jamais teria a oportunidade de falar para tanta gente, tão distante da minha residência, do meu município, do meu estado. Muito, muito, muito obrigada. Continuemos juntos. Nós que estamos muito gratas por você estar aqui, Roberta. Para quem não sabe, eu conheci a Roberta em indicação de um amigo, que foi meu colega de graduação, Gustavo Dionísio de Assis, e eu pedi para... ele me indicou a Roberta, e a Roberta rapidamente aceitou meu convite para falar com os alunos do curso de pedagogia, né, durante a minha aula, e foi aí que eu a conheci e me encantei com o profissionalismo, com as palavras assertivas da Roberta, e você ganhou uma amiga admiradora, e com certeza, a partir de hoje, também muitos admiradores que também querem ser seus amigos, e vamos sim trabalhar juntas, Roberta, né? Vamos trabalhar em conjunto, porque eu tenho certeza que muitos dos que estão assistindo aqui compactuam com a tua fala, com as tuas ideias. Mesmo. Agora a Sâmia vai fazer o encerramento. Eu acho que a gente pode se despedir da professora Roberta, que a professora Roberta, ela vai continuar o trabalho dela, ela tem uma aula na pós-graduação agora, que começaria às 9, né, Roberta? Então, obrigada. Obrigada a todos. Obrigada mesmo. Estamos muito felizes com isso. Obrigada. Bom dia. Agora, meu nome é Maria Emiliana, eu sou aluna do 3º ano do curso de pedagogia e vou realizar agora o sorteio dos brindes que foram fornecidos pelos nossos patrocinadores. Mas antes, em nome de toda a comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros que nos ajudaram. Está aparecendo a tela? Bom, queria agradecer, como eu falei, a todos os nossos parceiros que ajudaram na nossa caminhada, né? São eles: Ilha dos Pescados, Peixes e Frutos do Mar, Regateria, Moda Autoral Feminina, Sesc, Madeireira Pantanal,
Doces da Lu, GBD Unesp, Trufas Ana e Vitória, Espaço Laser Depilação e Gessi, gerenciador de eventos. Agora, eu vou explicar para vocês. Os sorteios vão ser a partir do site sorteador. Vamos sortear 6 pessoas, ou seja, 6 números. E temos uma planilha que ela foi gerada através do formulário que vocês preencheram, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro número é um vale de R$100 da Regateria Moda Feminina, de R$100 em compras, né? O segundo é um kit de trufas Ana Vitória, da Ana e Vitória, daqui de São José do Rio Preto. O terceiro é uma torta deliciosa, igual as trufas, da Doces da Lu. E, por último, vão ser sorteados 3 pessoas, 3 números, e cada uma dessas pessoas vão ganhar 3 sessões de depilação da axila da Espaço Laser Depilações, ok? No total foram inscritas 270 pessoas, então eu vou sortear agora os 6 números, ok? Primeiro número sorteado, que vai ganhar um vale de R$100 da marca Regateria. É a Jéssica Santos Couto. Segundo número é o 16, que vai ganhar o kit de trufas da Ana e Vitória. 16. É a Eliane Rosa Policarpo. Quem vai levar a torta doce é o número 48, a torta da Doces da Lu. É a Paula Restivo Gardini. Quem vai ganhar 3 sessões, né? A partir de agora são 3 sessões cada do Espaço Laser Depilações. É o número 93. A Evani Leide Patrícia Lima Figueira. Número 177 também vai ganhar 3 sessões da depilação a laser da axila do Espaço Laser. Ana Lúcia Ferreira. E a última pessoa, o último número sorteado, 260, que também vai ganhar 3 sessões de depilação a laser da axila. Número 260. Simone de Oliveira Esponquiado. Ok, pessoal? Então, a gente vai, alguém da comissão, a gente tem o e-mail de cada um, né, que foi fornecido no preenchimento do formulário, e alguém da comissão vai entrar em contato, ok? Para, depois das verificações, para que vocês possam fazer retiradas dos prêmios, ok? Muito obrigada e até logo. Bom, agora encerrando, né, a nossa 17ª Semana da Pedagogia, queria fazer alguns agradecimentos aqui. Primeiramente, a todos os convidados, a todos os participantes, na verdade, da semana, que tudo isso é para vocês. Gostaria de agradecer também os convidados que agregaram tanto ao nosso evento. Gostaria de agradecer a professora Luciana, que se dedicou demais para essa semana acontecer.
Gostaria de agradecer também a toda a comissão organizadora, que a gente trabalhou bastante para que essa semana se realizasse nesse novo modelo. E espero que essa semana tenha vindo agregar bastante conhecimento para todos vocês que participaram. E só para mais uma coisinha, estão perguntando onde vão ser divulgados os resultados. Todas as informações estão no site, tá? Então, agora, a nossa programação, né, tudo que foi gravado vai ficar lá disponibilizado no site. Vocês podem ter visto na programação apresentações culturais. Essas apresentações culturais são em parceria com o SESC, e nós disponibilizamos os vídeos de leitura dramática, né, várias performances de autores aqui de São Paulo estão disponíveis no site da semana. E os certificados de todos os participantes vão ficar disponíveis no cadastro no GES, que é o sistema que gerencia o nosso evento. Então, esse cadastro que vocês fizeram quando fizeram as suas inscrições, ele é uma conta que você tem para outros eventos também futuros que esse sistema, que esse grupo possa vir gerenciar, e todos os certificados de participação, se você apresentou trabalho de pesquisa, de comunicação oral, também vai ficar disponibilizado lá. E nós temos o e-mail da semana, quaisquer dúvidas que vocês não encontrarem resposta no site, vocês podem estar encaminhando para a gente também. Então, dou como encerrada nossa semana, com todos os desafios e percalços da primeira semana de pedagogia online, toda de forma remota, né, à distância. Eu acho que todas as dificuldades que nós tivemos, né, e muitos erros também, serviram para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Como Jean Piaget disse, o erro é construtivo. Então, nós construímos juntas, né, eu e toda a comissão organizadora, muito conhecimento, e espero que vocês também. Até mais.